os colegas, as colegas, nossas queridas servidoras, servidores. Na manhã de hoje, em continuidade ao projeto Aulas Máquinas Atualização Permanente, voltada aos servidores, magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a realização da presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça e da Escola Paulista da Magistratura, com apoio do CAGE, Centro de Apoio a Juízes aqui do Fórum João Mendes, da diretoria do Fórum João Mendes e principalmente da SPI, primeira instância, e a STI, Tecnologia da Informação, do Tribunal. Antes da apresentação, eu faço menção aqui às comarcas que participam do projeto nesta manhã. Faço questão de nominá-las: Amparo, Angatuba, Assis, Barretos, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Cardoso, Casa Branca, Catanduva, Duartina, Franca, Garça, Guaratinguetá, Ilhabela, Itapetininga, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Laranjal Paulista, Marília, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Pedregulho, Piracicaba, Presidente Bernardes, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Serra Negra, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré e Tietê. Fica o convite aí para as demais comarcas. Enquanto não há o aparelhamento, nós estamos aí trabalhando com a licitação para a compra dos equipamentos para poder equipar todas as comarcas, mas fica aí o convite aberto. Nós já temos o dobro de comarcas do que tínhamos há 2 meses atrás, participando aqui do nosso projeto, muito por conta da valiosa participação e do esforço lá do grupo das diretorias dos fóruns. Na manhã de hoje, eu, Gilson, a coordenação do curso aqui da escola, manteve o contato com o nosso querido professor, ministro, Eros Roberto Grau. Assim que foi realizado esse contato com o nosso professor, ele prontamente, ao entender, ao ser esclarecido sobre o teor do projeto, a dinâmica do nosso trabalho, o direcionamento que é voltado aos nossos servidores, ele prontamente, nem esperou eu terminar a explicação, ele já aceitou. Foi uma questão de ajuste de agenda, ele aceitou estar aqui, como assim está hoje, para falar com todas as senhoras, os senhores. O professor Eros Roberto Grau é pessoa de qualidade, de excelência no Brasil, fora do Brasil. O currículo, a gente tentou estabelecer um sumário aqui, sintetizar o seu extenso currículo. Eu faço a apresentação, professor titular da Faculdade de Direito da USP, lá é doutor, livre docente também pela USP, ele professor na Universidade de Paris, na Universidade de Montpellier e do Havre, professor honoris causa, prêmios na França, professor no Mackenzie, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, membro da Academia Paulista de Letras. O nosso corregedor, desembargador Naline, pediu que eu fosse porta-voz aqui dos seus cumprimentos ao senhor. Autor de diversos artigos, livros, enfim. Com essa apresentação, eu passo a palavra aqui ao nosso querido professor Eros, para que ele possa falar com todos sobre o tema controle de constitucionalidade e controle de razoabilidade. Muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a... Esse não gira? Pronto.
Obrigado. Eu quero inicialmente agradecer esse convite, amigo, pelo que ele significa sempre em termos, pelo que um convite sempre significa, mas também, especialmente, porque, chegando aqui, eu comecei a lembrar da minha vida. E a primeira vez que eu vim a esse fórum, ele era novinho, eu era o que se chamava Fórum Boy, na época. E eu trabalhava no escritório de advocacia e eu vinha ver, era um grande escritório onde eu aprendi a advogar, com um advogado, basicamente, um advogado chamado José Bueno de Aguiar, mas no escritório trabalhavam também Duarte Vaz Pacheco, Fábio Monteiro de Barros. E eu estava comentando agora com o Zé Maria que na época eu via entre 36 e 42 processos por tarde, porque só funcionava à tarde. Tá? E era uma coisa assim fenomenal. Acho que hoje esses jovens que estão por aí começando a trabalhar não conseguem ver mais despachar, trazer informação, não conseguem fazer mais do que 15 processos. Isso aqui é um pedaço do meu passado um pouco antigo, porque quando eu vim aqui a primeira vez, eu diria que vocês não tinham nascido, em 1958. Pelo menos eu garanto que nenhuma das moças aqui presentes pode ter nascido nessa época, porque são todas tão jovens. Isso me toca, me alegra, me faz imensamente feliz. Eu queria, então, agradecer duplamente. Agradecer com os gestos formais de quem aceita o convite, mas agradecer também pela lembrança que essa praça me traz. Nós éramos jovens, o Tribunal de Justiça tinha 15 desembargadores. O mundo era completamente diferente. Naquela ruazinha que sai aqui, do lado de cá, Felipe de Oliveira, outro, do lado por onde tem a entrada no tribunal, eu me lembro sempre de um gesto que para mim significava muito. Um outro advogado, ou jovens estagiários ali conversando, fumando, quando passava um desembargador, a gente escondia o cigarro. Não é? Em suma, eram gestos que fazem bem. Me chamaram para falar sobre o controle de constitucionalidade e o controle de razoabilidade das leis. Na verdade, eu vou dividir essa exposição em duas partes. E o primeiro momento eu vou falar da distinção entre texto e norma jurídica. Esse é um tema recorrente meu. Se alguém me perguntasse, nesses 61 anos de vida que eu tenho, obrigado, muito obrigado por acreditarem, mas nesses 71 anos de vida que eu tenho, qual terá sido o tema mais importante das minhas andanças pelo direito? Eu diria, é o tema da interpretação do direito. E o tema da interpretação do direito, para mim, leva a uma questão fundamental, que é a seguinte: quem produz a norma jurídica? E para responder essa questão, eu tenho que fazer uma distinção entre texto e norma. A norma da lei, a norma legal e a norma constitucional são, na verdade, produzidas pelo intérprete, que é o intérprete autêntico, ou seja, pelo juiz. E a primeira parte da minha exposição vai, então, caminhar exata e precisamente por essa questão. Há uma distinção entre texto
e norma jurídica. Quem produz a norma não é o legislativo, não é o poder constituinte. Quem produz a norma é o judiciário. O legislativo e o poder constituinte produzem apenas o texto. Em outros termos, eu diria que é necessário fazermos uma distinção entre duas dimensões: a dimensão legislativa do direito e a dimensão normativa do direito. A dimensão legislativa fica lá com o poder legislativo. O processo legislativo termina quando a lei é sancionada ou a Constituição promulgada. E, a partir daí, começa o processo normativo, que é o processo de extração das normas que se encontram nos textos. A primeira parte da minha exposição, e eu não tenho pressa, vocês vão me aguentar por umas 2 horas, pelo menos enquanto os meus joelhos aguentarem de pé. A primeira parte dessa exposição vai caminhar, portanto, por isso que eu chamaria a afirmação básica da nova hermenêutica. Texto normativo e norma não se identificam. A norma é produzida pelo intérprete. O que é a interpretação? Eu diria que a interpretação é uma relação entre duas expressões. Interpretar é fazer uma relação, operar uma relação entre duas expressões. A primeira, que porta uma significação e que é objeto da interpretação. E a segunda, que nós chamamos de a interpretação, que, na verdade, cumpre em relação à primeira a função de interpretante. Portanto, eu diria, e, na verdade, eu até proporia que vocês adotassem isso como uma espécie de lembrete diário. Não se interpreta a norma. A norma é o resultado da interpretação. Esse é o erro que a gente vê no dia a dia. Eu vi ontem, andei folheando por acaso uns artigos, recém-publicado, está lá, a interpretação da norma. Não existe isso. A interpretação é do texto. E o resultado da interpretação é a norma. Eu vou deixar isso bem claro um pouquinho adiante, quando eu afirmar o caráter alográfico do direito. Mas esperem, vai ficar claro. O que eu quero dizer é que a norma não se completa no sentido nele impresso pelo poder constituinte ou pelo legislador. A sua completude, para usar esse italianismo, né? uma bela parola, a completude do texto só se opera quando o sentido do texto é produzido como uma nova expressão pelo intérprete. Mas esse sentido do texto já é uma outra coisa, que não é mais o texto. Esse sentido do texto que é produzido pelo intérprete e que dá a tal completude ao texto é a própria norma. Está claro isso? Penso que sim. O texto normativo, que tem a peculiaridade de visar a solução de litígios. Eu não falei conflitos, eu falei litígios. Ele reclama esse texto, um primeiro intérprete que compreenda o que está lá dentro dele, texto, e reproduza, para que o segundo possa compreender, a fim de que o determinado litígio seja solucionado. Vou abrir um parênteses e
tentar observar por que eu digo litígio. Aqui, nesse prédio, e ali em frente, no TJ, não se resolve conflito, se resolve litígio. Eu vou dar um exemplo que para mim é clássico, e apesar de ser meu, é bom. Mas que é o seguinte: João e Maria casaram, não deu certo, a desavença, mas aí vieram para um litigioso e ficou tudo resolvido. O litígio foi solucionado, as coisas importantes. Quem é que paga as despesas do médico, quando é que visita as crianças, papapá. E passam-se 20 anos. Depois de 20 anos, João vem subindo a ladeira e Maria vai descendo e ela olha para ele e pensa, lá vem aquele... E ele olha para ela e diz... O conflito vai permanecer, mas o litígio terá sido solucionado. Então, eu diria que dentro desses parênteses, uma coisa extremamente importante que eu gostaria de pontualizar é essa. O direito resolve litígios. Realmente a solução de conflitos é outra coisa, precisa falar com quem possa aconselhar, com quem tem algo a dizer. O direito não resolve conflitos, o direito resolve litígios. Muito bem. E que resolve como? Resolve mediante a intervenção, digamos assim, de um intérprete que toma o texto e transforma em norma. Essa operação vai ficar mais clara, bem clara, se eu trabalhar com a distinção entre as artes autográficas e halográficas. Eu falei há pouco que o direito é halográfico. O que são as artes autográficas? São aquelas nas quais o objeto da arte produz imediata satisfação estética. Por exemplo, eu tenho um quadro lá, quadro de Monet. Eu olho e eu não preciso, até não faz mal que alguém me dê, se eu estiver no museu, vi aquele negocinho. Mas eu, na verdade, eu não preciso que ninguém me instrua a fruir a beleza da pintura de Monet. Eu leio um livro, um romance, e sou capaz de fruir imediatamente. A pintura, a literatura, o romance, a prosa, são autográficos nesse sentido de que dispensam qualquer intervenção que é necessária nas artes halográficas. Nas artes halográficas, eu preciso que um intérprete transforme isso aqui é uma pauta musical, tá? Transforme isso em música. O teatro não foi feito para ser lido, o teatro foi feito para ser representado. A poesia é a mesma coisa, a poesia tem que ser declamada, eu posso ler, mas ela só é completa quando atua um intérprete. Atua um intérprete transformando o texto da poesia na música da poesia, ou um intérprete ou vários intérpretes, quando se trata de uma orquestra, e um regente também, para transformar a pauta musical em música. Teatro, a mesma coisa. O que eu pretendo dizer é que o direito é halográfico nesse sentido. Eu preciso transformar a pauta, por exemplo, da Sexta Sinfonia de Beethoven, eu preciso transformá-la em música. E para isso eu vou ter que chamar o cara aí. E a Sinfônica de tal teatro. Eu preciso representar levar uma determinada peça, não é?
E eu preciso de uma equipe de atores que a represente. Agora, no Teatro São Pedro está lá o Júlio Medalha, levando agora o Elixir do Amor. Ontem, hoje. Eu preciso de um intérprete que transforme texto de lei ou de Constituição em norma, não para que eu frua nada, porque se os caras começam a extrair fruição estética da Constituição ou da lei, é melhor mandar internar, porque realmente os textos normativos servem para solucionar litígios e organizar a vida social. Então eu preciso de um intérprete, e esse intérprete, no fim da linha, para simplificar as coisas, é aquele que Kelsen chama de intérprete autêntico, igual o juiz. Eu preciso de um juiz que interprete visando a obtenção de soluções para problemas práticos. Não a fruição de nada. Não é um sujeito que leve, me perdoe, nas férias, um texto de lei para ler nas férias, ou que no momento de intimidade, depois do almoço, recolha-se um minuto com a Constituição na mão, não tem absolutamente sentido. Eu só leio, só devo ler os textos normativos, procurando obter solução para problemas práticos. Daí que é muito importante observar que, em regra, interpretação e aplicação não se realizam autonomamente. Em regra, eu interpreto para aplicar. Eu interpreto, eu vou antecipar um pouquinho as coisas. Eu saio do texto, transformo o texto em norma, quer dizer, tiro de dentro do texto que estava lá, e aí eu tenho a norma, mas eu faço isso para aplicar, quer dizer, para tomar uma determinada decisão. Isso é a regra. E só vai ser excepcionado no caso justamente do controle de constitucionalidade, mas esperem um pouquinho, não se aflijam. Muito bem. Essa observação de que interpretação e aplicação se realizam conjuntamente, quer dizer, eu juiz, vou discernir o sentido de um texto normativo a partir e em virtude de um determinado caso. Essa é uma verificação fundamental que eu diria que, de certa forma, está num alemão chamado Gadamer, João Jorge Gadamer, Hans-Georg Gadamer, e que, de certa forma, significa uma espécie assim de ponto de partida para a compreensão mais completa do que é a interpretação. Eu diria a interpretação do direito, portanto, consiste em tornar concreta a lei, quer dizer, consiste na sua aplicação. Por isso que, diz um jus filósofo argentino, que eu admiro muito, que já se foi, mas ainda me guia, a lembrar o tango argentino, já que Maria era argentino, ele dizia, existe uma equação entre interpretação e aplicação, não se trata de duas operações, mas de uma só operação. Então nós podemos, a essa altura, já dar um passo adiante e dizer que a interpretação do direito opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular. Mediante o quê? Mediante a sua inserção na vida. Eu trago o texto para a vida. Posso dizer de outro modo, a interpretação é um processo intelectivo, através do qual, partindo de fórmulas linguísticas que estão contidas nos textos, enunciados, dispositivos, preceitos, deem o nome que vocês quiserem.
partindo dessas fórmulas linguísticas, nós alcançamos a determinação de um conteúdo normativo. Quer dizer, eu posso dizer isso de outro modo, eu posso dizer que a interpretação é um meio de expressão dos conteúdos normativos que estão lá dentro dos preceitos, das disposições, dos enunciados, do artigo tal, do parágrafo tal. Eu opero a interpretação e tiro de lá os conteúdos normativos. Embora eu tenha começado essa nossa conversa lembrando 1958, quando eu vim ao fórum, e afirmando a juventude de vocês, embora vocês sejam mais jovens, certamente vocês lembram, porque eu acho que ainda existe, do bombom Sonho de Valsa. Não é? Pois olha, essa coisa de interpretar é mais ou menos isso. Tomar aquele celofane, não é? Abrir, depois lá dentro tem o papel alumínio, e aí o que o intérprete faz é abrir e encontrar lá dentro o bombom, quer dizer, a norma. De certa forma, é isso que eu quero dizer. Ele não inventa o intérprete. Ele não inventa. Ele vai buscar o que lá estava fechado. O intérprete, desvencilha a norma do seu texto. Este é o sentido exato da interpretação. E que me permite dizer, portanto, que as normas resultam da interpretação. Elas são produto da interpretação. E é essa interpretação que confere concreção ao direito. Meu reino por um copo d'água. A norma o bombom já está lá dentro do papel celofane. Não é? Eu não inventei nada, eu não criei outro bombom. Essa aí que é a boa, com gás. Então eu trouxe para o mundo aparente, obrigado. Eu trouxe a norma que já se encontrava dentro do texto. Enunciado e norma, se vocês me perguntarem, texto e norma, disposição e norma, eu diria, a interpretação é uma atividade que consiste em transformar textos em normas, preceitos em normas, disposições em normas. As normas resultam da interpretação. Por isso, o ordenamento jurídico é um conjunto de interpretações. Ele é um conjunto de normas. Quando nós falamos do ordenamento jurídico, vivo, ele não é um conjunto de artigos de lei e de Constituição, mas ele é algo já produzido a partir destes invólucros. Ele é um conjunto de interpretações. E o conjunto dos textos é apenas ordenamento em potência. Quer dizer, um conjunto, se eu tivesse aqui uma Constituição, dentro da minha pasta tem, eu levantaria a Constituição e diria, isto não é um conjunto de normas. Isso daqui é um conjunto de normas potenciais. É um conjunto de textos, né, que só vai se transformar em norma depois que o intérprete disser, não, o significado normativo, o significado desse preceito é tal, daquele outro é aquele outro tal, e assim por diante. Mas isso, alto lá, isso não quer dizer que o intérprete cria a norma. Muito importante observar que esse ponto,
Ele não cria, porque a norma pré-existe. Ela já estava lá, o bombom já estava dentro do invólucro. Não é? A norma estava contida no invólucro do enunciado, onde ela se encontra em estado de potência. O que o intérprete, o juiz, em última instância, faz é desnudá-la. Eu vou me permitir usar um exemplo que eu já usei centenas de vezes. Se alguém aqui já me viu usar esse exemplo, me perdoe, mas eu não tenho culpa se o exemplo é bom. Imaginem, eu vou tentar explicar que, na verdade, o que o juiz faz é desnudar a norma que está dentro do texto. Imaginem que eu coloque aqui 3 blocos de mármore, chame 3 escultores, gente que entenda do riscado, né? E diga com os seus apetrechos, diga, bom, façam uma Vênus de Milo. Cada um deles trabalhará e cada um deles produzirá uma Vênus de Milo. Produzirá uma Vênus de Milo. São 3 Vênus de Milo que estão ali. Qualquer pessoa que passe, olhe e dirá, Vênus de Milo. A daqui tem o braço um pouquinho mais comprido que a do lado de lá. O nariz mais arrebitado. A do lado de lá tem uma certa maldade no olhar. Tem uma certa maldade no olhar. A outra está com frio. Elas são diferentes entre si, mas seguramente são 3 Vênus de Milo. Não há nenhuma vitória de Samotrácia. Não, são 3 Vênus de Milo. Por quê? Porque esses escultores não gozaram da liberdade de esculpir figuras ou símbolos que a inspiração de cada um deles sugeria. Quer dizer, o princípio da existência dessas 3 Vênus de Milo não está neles, escultores, porque já estava esse espírito dentro do bloco de mármore. Se eles forem bons mesmo, se você chegar para um deles e disser que beleza você fez, que escultura linda você fez, ele dirá, eu não fiz nada, porque ela já estava dentro do bloco de mármore. A única coisa que eu fiz foi desbastar o mármore para que ela surgisse. Olha, é exatamente o que faz o intérprete. Não é? É exatamente o que faz o intérprete. Ele vai buscar o que já se encontrava dentro do bloco de mármore. Aqui eu vou me permitir um parênteses. E depois eu retomo. Mas esse parênteses me parece importante pelo seguinte: são 3 Vênus de Milo diferentes. Essa daqui, eu disse que tem o braço mais comprido, e a outra tem um olhar. O juiz da 2ª vara, quando ele esculpiu, ele deu. E a outra ainda estava com frio, é o juiz da 4ª vara. Ih, meu Deus, estou fazendo uma confusão. Eu não estou falando de juiz, estou falando de escultor. Mas dá na mesma. Mandado de segurança. Idêntico. Se eu despacho com o juiz da 1ª vara, ele me dá liminar. O juiz da 2ª vara não me dá liminar. O juiz da 3ª vara dá um despacho J. concluso. Na verdade, são 3 Vênus de Milo. Não é um. Dentro do quadro do direito, vocês percebem,
O direito não é uma ciência. O direito é uma prudência. Não existe solução exata no direito. Existem soluções corretas. E há sempre, para qualquer caso, mais de uma solução correta. O que é importante é que a gente fique dentro do bloco de mármore, hein? Mas percebem que há uma certa analogia e nem o primeiro escultor está certo ou errado, e o segundo e o terceiro também, nem o juiz da primeira vara, da segunda e da terceira vara. A questão não é científica, mas é uma questão de arte, prudência. E isso é importante, é muito importante compreender. Eu vou, fechando esse parênteses, retornando o fio da meada, dizer que diferentes escultores produzem diferentes normas jurídicas, diferentes Vênus de Milo, assim como diferentes juízes podem produzir, a partir do mesmo texto, enunciado, preceito, distintas normas jurídicas. É verdade. Mas aqui há uma grande questão, que é o limite. O limite para essa produção. Eu vou parafrasear Kelsen aqui. Eu acho que todo mundo conhece a história do Kelsen e da moldura da norma. Ou melhor, Kelsen fala na moldura do texto. E que dentro da moldura do texto, diz o Kelsen, é possível se tomar uma decisão assim, assim, assim ou assim. Eu diria que, parafraseando Kelsen, dizer que uma dessas Vênus de Milo é fundada na obra grega não significa, na verdade, que ela seja a Vênus de Milo, mas sim que ela se contém dentro daquilo que a moldura da obra grega representa. Quer que eu faça uma cara de inteligência? Não significa que ela é a Vênus de Milo, mas apenas uma das Vênus de Milo possíveis dentro da moldura da obra grega. Eu vou voltar a essa imagem, falando da norma, e vou fazer um parênteses, eu estou rindo pelo seguinte, ontem eu recebi 2 YouTube do meu filho. Meu filho é um doutor em Direito pelo Largo de São Francisco, ele trabalha com direito ambiental. E deu 2 entrevistas aí agora nesse negócio de Rio mais 20 ou menos 20, não sei. E eu gostei fiquei babando vendo o jovem falar lá. E alguns cacuetes de falar, eu tenho a impressão de que eu estou copiando dele, ou vai ver que foi ele que copiou de mim. Mas tudo bem. Deixa eu retomar o fio da meada. É a segunda vez que eu falo isso, né? Como é que vamos tentar fazer uma síntese, como é que se opera a concreção do direito? O texto não contém imediatamente a norma. A norma é construída pelo intérprete no decorrer do processo de concretização. E aí a gente compreende bem que o preceito é uma matéria a ser trabalhada. Sabe como o escultor trabalha o mármore, o juiz trabalha o preceito. E aí, produzida a norma, nós caminhamos da norma jurídica até a norma de decisão. Aquela que soluciona o litígio. Só então é que se opera a concretização da norma.
Mas o problema que torna as coisas mais complicadas é que essa concretização envolve também a compreensão da realidade a que respeita o texto. Lógico, o texto normativo, o artigo tal, ele se refere a uma realidade, ele está ligado a uma realidade determinada. Portanto, a norma é produzida não exclusivamente a partir de elementos do texto, mas também a partir dos dados da realidade no momento da sua aplicação. A norma é sempre o direito, e a gente diz o direito porque a norma é sempre determinada histórica e socialmente. O texto normativo é apenas uma fração dela, uma fração da norma. Aquela que é absorvida pela linguagem jurídica, mas que ainda não é a norma. Ele é abstrato geral, o texto, quer dizer, ele não tem referências a motivos e a um contexto real, e é a realidade que vai acabar por constituir o seu sentido. Por isso eu não posso procurar um sentido para o texto fora da realidade histórica social. É no mundo da vida que eu posso transformar, o que eu devo transformar, o texto em norma. Em suma, o ordenamento jurídico é conformado pela realidade. De modo que eu vou retomar a metáfora de Kelsen e vou dizer assim: a moldura da norma, que refere o Kelsen, é a moldura do texto. É dentro daquela moldura que eu posso construir a norma. Mas não é só do texto, ela é a moldura do texto e da realidade. Porque eu também interpreto, compreendo a realidade para produzir a norma. Os intérpretes atualizam o direito inserindo na realidade. Vocês querem que eu prove isso? Do jeito mais evidente? Código Penal, início da década dos 40. Ato obsceno. Imaginem uma mulher que fosse à praia ou à piscina, em 1943, de maiô de 2 peças cavado. Seguramente, ela poderia ser importunada pelo agente policial. Estão de acordo ou não? Bom, o texto não mudou, é exatamente o mesmo. E vocês imaginem, em 2012, uma mulher que vá à praia ou à piscina de topless. Não a mesma mulher, naturalmente, não? Outra mulher. Ela passará e ninguém incomodará. Aquilo é tomado por uma demonstração de muito bom gosto que todos nós aprovamos. O texto é o mesmo, mas a norma é outra, percebem? Esse exemplo, sobre os quais eu quero afirmar direitos autorais também, é meu? Esse exemplo, eu acho que torna muito evidente isso, quer dizer, a produção da norma se dá mediante a consideração do texto e da realidade. Por isso nós podemos dizer que o direito é um dinamismo. Quer dizer, o direito não envelhece nem permanece jovem, porque ele é atual, ele é contemporâneo à realidade. E isso é que aumenta a beleza do direito. Exatamente essa plasticidade, essa possibilidade de que ele, direito, permaneça sempre atual. Não é jovem, é permanecer atual. Isso é obra do intérprete autêntico. Só o
intérprete autêntico produz a norma de decisão, o juiz. Eu fui advogado, depois fui magistrado, fui juiz, voltei a ser advogado. Bom, eu interpreto, mas eu interpreto não pela metade, porque eu dou palpite, não é? Nós vamos chegar já um pouco mais adiante nessa questão dos palpites, de dar palpites sobre decisões, mas só quem toma a decisão é o juiz. Por quê? Porque a interpretação cognoscitiva, ele combina um ato de vontade, quer dizer, ele escolhe uma entre as possibilidades reveladas pela interpretação. Eu continuo a dizer que o direito é uma prudência, não é uma ciência. E se o desafio da ciência é não ter resposta para uma questão, o desafio da prudência é ter mais de uma resposta correta para a mesma questão. Então, a norma de decisão é que só o juiz pode tomar, importa a compreensão, o conhecimento daquilo que está dentro do texto e uma escolha. Esse ato de vontade é que dá o caráter, vamos dizer assim, da decisão. Nós temos um problema, levamos para o juiz, o que o juiz faz? Ele interpreta os textos, ele produz as normas que vão ser aplicadas e depois ele toma uma decisão. Essa é a norma de decisão. E é nesse momento importantíssimo, por exemplo, que ele vai poder trabalhar com a pauta da proporcionalidade e da razoabilidade. Vocês estão vendo que começando a me aproximar do nosso tema, que é controle de constitucionalidade e de razoabilidade. Não sabem, 45 minutos mais vos espero. Uma breve síntese. A tarefa do legislador e a tarefa do poder constituinte se esgota na produção do texto. A partir daí, o intérprete produz a norma. E isso nos permite afirmar uma distinção entre a dimensão normativa e a dimensão legislativa, ou melhor, o contrário, a dimensão legislativa e a dimensão normativa do fenômeno jurídico. A norma é produto da interpretação, é a interpretação do direito que opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e a sua aplicação particular. Isso é suficiente para que eu possa passar para o segundo momento dessa exposição, que tem a ver agora diretamente com o controle de constitucionalidade. Os juízes, na prática do controle de constitucionalidade, e eu estou falando do controle difuso, não do controle concentrado, eles aplicam o direito no sentido de decidir um caso determinado, quer dizer, definir uma norma de decisão. Mas aí, para fazer isso, eles apuram a coerência ou não coerência do texto de uma determinada lei à Constituição. É coerente com a Constituição ou não é coerente com a Constituição? E aí, então, o juiz decide no sentido de afirmar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela lei. Está claro isso? Eu vou tomar eu tenho um determinado caso que eu estou julgando, para o qual eu preciso tomar uma decisão. Quando estou no primeiro momento ainda, que eu estou produzindo as normas, eu tenho que verificar, esse texto é coerente com a Constituição? O parâmetro, o critério da constitucionalidade ou inconstitucionalidade é a Constituição.
Quer dizer, aí ocorre o seguinte: o juiz interpreta um texto normativo e dele extrai uma norma. Estou falando em texto infraconstitucional. Ele extrai uma norma, ele produz a norma que está dentro daquele texto e submete essa norma ao parâmetro das normas da Constituição, para o que ele também opera a interpretação. Porque assim como ele primeiro, para produzir a norma cuja constitucionalidade se questiona, ele precisou interpretar o texto, ele tem também que ir à Constituição, tomar o texto da Constituição, que... Posso dar uma de bacharel em Direito agora? Que impede examinar. Vocês perceberam como a linguagem bacharelesca é um negócio assim, terrivelmente antipático? De vez em quando me escapa, quase que eu disse naturalmente, impede. Eu tenho que tomar, além do texto infraconstitucional, de onde eu extraí uma norma, agora o texto da Constituição, que vai servir de critério de apuração da constitucionalidade ou não. Então, daquela primeira norma. Em outros termos, o controle de constitucionalidade é uma relação de coerência entre dois planos de texto normativo. Primeiro, o texto normativo. Segundo, o texto da Constituição. Eu interpreto primeiro, tiro a primeira norma e depois eu tiro as normas da Constituição que vão servir de parâmetro. Isto é controle de constitucionalidade. E não tem nada a ver com o que tribunais e juízes, mas, sobretudo, a partir da ação de determinados tribunais, isso não tem nada a ver com aquilo que determinados tribunais estão começando a praticar e que chama controle de razoabilidade ou de proporcionalidade das leis. Isso é transgressão. Aí a transgressão não está em atos que o Poder Judiciário examina. A transgressão está em atos que o Poder Judiciário pratica. Se o controle de constitucionalidade importa uma relação, o exame da coerência entre texto e a Constituição, isso que se chama controle de razoabilidade ou proporcionalidade importa relação de coerência entre textos normativos e valores, ou seja, subjetividade. E essa é a transgressão fatal, é uma transgressão fatal para o que o direito representa, em termos de segurança e certeza. É uma transgressão que se caracteriza na substituição da objetividade do direito positivo pela subjetividade dos juízes. Nós nos perdemos, né, em uma indevida confusão entre justiça e direito. Meus amigos, os juízes aplicam o direito, eles não fazem justiça. Há muitas éticas, muitas justiças. Se eu me entregar agora nas mãos de um juiz para que ele decida das minhas razões ou não razões a partir do direito positivo, tudo bem, eu tenho um mínimo de segurança e de certeza. Mas se eu permitir que ele decida segundo a sua ética, e o doutor Justo vai tomar uma outra decisão, porque eu estou inteiramente perdido.
O direito moderno caracteriza-se exatamente pela objetividade da lei e pela superação do arbítrio de quem decidia subjetivamente. E há um jurista alemão, não me ocorre agora, que dá um exemplo. Ele disse assim, olha, o rei tomava decisões às quintas-feiras, julgava as pessoas, desfilavam ali, vinham na frente do rei. Tinha um ladrão que cometeu um determinado furto e foi lá, o funcionário relatou e o rei disse morte. E aí veio outro que era um ser extremamente espirituoso, cometeu o mesmo tipo de delito, mas como era espirituoso, ele começou a fazer graça e divertiu o rei, e o rei o perdoou. O direito moderno, o direito positivo, veio exata e precisamente para instalar segurança e certeza jurídica. Nós sabemos por quê, eu não vou entrar nisso agora. Porque não poderia haver mercado, não é? O chamado mercado capitalista, sem essa certeza e segurança. Max Weber, etc, etc, etc. Mas não é nisso que eu vou entrar agora. O que eu quero simplesmente é afirmar que os juízes praticam e aplicam a ética da legalidade, quer dizer, o direito, as leis e a Constituição. Eles não fazem justiça. Eu fui magistrado. Quando fui magistrado, levei como assessor um sujeito que trabalhava, jovem, que trabalhava comigo. Evidentemente que os casos mais complexos, embora no gabinete de um juiz exista alguns assessores, eu tenho a impressão que isso deve ocorrer com todo mundo. Comigo ocorria. Tinha casos que eu levava para casa e que eu trabalhava neles no mais absoluto sozinho, na mais absoluta solidão. Pedia, eventualmente, uma pesquisa, alguma coisa, mas que quando eu chegava meu momento de votar, os meus assessores também não sabiam o que tinha, o que viria. Tinha um caso de uma presunção de não culpabilidade e prisão cautelar com uma antecipação de pena, em que a pessoa implicada estava na imprensa, aparecia toda hora, papapá. Esse meu assessor, ele estava fazendo concurso para juiz na época, aqui em São Paulo. Quando eu terminei de votar, a gente fala, eu acho que aqui também no tribunal se fala por um torpedo, manda torpedo para o gabinete, informação, funciona, né? E aí eu mandei para ele um torpedo e digo, que tal, o que você achou? E ele me respondeu, beleza, pena que foi para esse réu. E eu respondi para ele, você está fazendo concurso para juiz ou para justiceiro? Porque a verdade é essa, nós somos juízes, como se ainda fosse. Não somos justiceiros. Os juízes, os intérpretes autênticos, não estão lá, aqui, para fazer justiça. Eles devem decidir, não subjetivamente, de acordo com o seu senso de justiça, mas aplicando o direito, quer dizer, aplicando a Constituição e as leis. Lógico, isso não significa que cada decisão seja matematicamente previsível, pois a lei é abstrata e geral e precisa ser trazida, a lei é abstrata e geral e precisa ser trazida para o nível do caso. Há um autor que vocês certamente conhecem, o lado que o notabilizou mais, que foi um lado mais político, mas que escreveu sobre imprensa no século XIX. Era um jovem jornalista que trabalhava num jornal chamado Gazeta Renana, Gazeta da Renânia, e que chamava Carlos Marx.
Karl Marx. Não tem nada a ver com política. Marx diz, num belíssimo trecho, ele diz: a lei é universal. O caso que deve ser decidido através da lei é individual. Para submeter o individual ao universal, é necessário um julgamento. O julgamento é problemático. Portanto, o juiz também faz parte da lei. Se as leis fossem aplicadas por si mesmas, os tribunais seriam supérfluos. O cara que é bom em tudo, né? Mas isso é fundamental observar. Quer dizer, o juiz, ele de certa forma, ele é a projeção, ele é a continuidade daquilo que está escrito na lei e na Constituição. Portanto, ele está vinculado pela objetividade do direito. E quando ele decide, ele não faz a justiça dele ou a minha justiça, porque ele não está produzindo justiça, ele está produzindo direito. Não o que grita a multidão, enfurecida, né, porrete nas mãos às vezes, mas o direito. O juiz é necessário porque cada caso é um caso e ele aplica o direito, independentemente do que grite a multidão, independentemente do que diga a imprensa, independentemente do que seja simpático ou antipático. Eu diria, não vou terminar, não, calma, vocês vão me aguentar ainda um pouco mais, que interpretar o direito, mas dando uma fechadinha, interpretar o direito é caminhar de um ponto ao outro, do universal ao singular, através do particular, conferindo a carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial o singular. Transgressão. Os juízes praticam hoje cotidianamente os controles de proporcionalidade e razoabilidade. Parênteses, eu mencionei atrás que existem dois momentos, o momento da norma geral e o momento da norma de decisão. Eu não estou investindo contra o uso da pauta da proporcionalidade ou da razoabilidade quando eu vou fixar pena, multa, etc. Mas aqui embaixo, na norma de decisão, o que os juízes têm feito é interpretar o texto para produzir as normas jurídicas, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade, que não são princípios, são pautas de aplicação do direito. Então, eles substituem a objetividade do direito por subjetividades determinadas pela mídia, pelo que grita a multidão. E aí eles reescrevem o direito, porque eles reescrevem os textos não se limitando a produzir normas. E aí eles agridem a legalidade e a ética da legalidade. E é preciso compreender, meus amigos, que a legalidade é o último instrumento de defesa dos oprimidos. A legalidade é o último instrumento de defesa das classes subalternas. Eu estou aqui hoje para fazer a defesa da legalidade e do direito positivo. Aliás, eu passei a vida inteira fazendo essa defesa, porque apenas na afirmação da legalidade e do direito positivo a sociedade encontrará segurança e os humildes proteção e garantia dos seus direitos. Eu vou contar-lhes uma história. E há uma circunstância, uma coincidência terrível, mas eu já explico. Eu já contei essa história umas 3 ou 4 vezes, mas nunca com essa circunstância.
Eu tenho uma casa no interior e tem lá pessoas que trabalham, não é, pessoas não, poucas pessoas que trabalham na casa, pessoas simples, do campo. E um homem do campo, simples, sem grande estudo, ele, a questão de uns meses, me questionou sobre a questão da ficha limpa, dos ficha limpa. E eu falei, Valdir, esse trem aí é complicado, é muito complicado para te explicar. Porque você vê, está lá, tem gente falando, a imprensa. Depois, na nossa tradição, faz parte da tradição da gente, né? A gente sempre considerou a presunção de inocência. Está fincado na cultura da gente essa coisa da presunção de inocência, das nossas raízes culturais. Eu digo, talvez a opinião publicada... Aí eu falei, Valdir é o nome dele. Eu falei, Valdir, faz uma diferença entre opinião pública e opinião publicada. Opinião pública são os caras que votam, e até votam nos fichas sujas. A opinião publicada é outra coisa, é opinião... Né? Aí é de uns... negócio de elite, mas é uma coisa que eu te explico depois, Valdir. E, na verdade, prevalece. Aí a opinião publicada faz uma pressão. E aí eu queria, Valdir, que você compreendesse que ele falou, não, doutor, deixa eu falar. Pois é, doutor, eles não decidiram na Constituição. Eles fizeram que nem Pilatos. Um homem simples, por uma coincidência brutal, está lá embaixo aqui no estacionamento, agora o Valdir me esperando para me levar para o interior, que eu vou sair daqui e vou direto. Um homem simples, mas que percebeu que não se decidiu na Constituição, se decidiu que nem, e esse que nem é fabuloso, né? Se decidiu que nem Pilatos. Meus amigos, nós vamos à faculdade de Direito, ali, aquela, que a minha vida está ligada a ela, é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, não é a Faculdade de Justiça do Largo de São Francisco. Justiça é com a religião, com a filosofia, com a história. Lá em cima. Um dia a gente vai descobrir. Aqui o negócio é direito. Aos juízes incumbe o controle da constitucionalidade, a apuração da coerência ou não do texto de uma lei em relação à Constituição. E nada mais do que isso. Tem um escritor francês, filósofo francês, Jean-Paul Sartre, que escreve sobre, num determinado momento, ele escreve sobre o garçom e diz: o garçom é um sujeito que executa uma série de gestos, traz o pedido equilibrando a bandeja. Ele, de certa forma, joga o papel de garçom, não é? E ele cumpre isso com uma cerimônia tal que ele acaba se transformando na coisa garçom. Ele é reconhecível em qualquer lugar como o garçom do café, de modo que ele não é ele mesmo, ele passa a ser um outro que ele está sendo naquele momento, não é? Mas ele não ele pode ser qualquer coisa a partir de um momento seguinte. Eu diria que o juiz é assim, é como o garçom do café, porque assim como o garçom do café cumpre aqueles ritos, o juiz tem que cumprir o papel que a Constituição lhe atribui. Ele pode ser todo, até porque ele não é perpetuamente juiz. Ele pode ser jogador, pode jogar futebol, pode ir no bar.
Mas, enquanto ele cumprir o papel de juiz, naquele sentido, ele tem que representar esse papel de juiz nos termos da Constituição e da legalidade. Não o que é e pensa quando ele cumpre outros papéis, papel de professor, papel de artesão, de jardineiro. Quando ele se relacione com as outras pessoas, não como juiz. Quando ele não estiver a judicar, durante o dia eu posso ser pai, músico, esportista, eu posso representar diversos papéis. E aí poderão prevalecer os meus valores. Lógico. Apenas eu diria, se eu for juiz, que seja discreto. Eu não preciso sair por aí dizendo... Não é que não preciso, não devo. Porque aqui é dar opinião segundo os meus valores. Quando eu estou no desempenho da judicatura, eu estou tomando as decisões que a Constituição manda. Eu posso dar palpite sobre aborto, presunção de onisciência, união homoafetiva, cota para o universo. Posso dar várias opiniões, mas enquanto juiz, não. Enquanto juiz, eu tenho que me submeter unicamente à Constituição e ser por ela determinado. Nós estamos em risco, doutor João, porque estamos em risco porque, a partir da segunda metade dos anos 80, surgiu o negócio do Dworkin e dos princípios. Princípio, norma, regra. O grande debate desse princípio é norma jurídica. E aí começou o que eu afirmo ser hoje, está caracterizado como a destruição da positividade do direito moderno pelos valores. O que se passa em certos tribunais é terrível. É terrível. Eu escrevi num texto dizendo que fiz uma afirmação a respeito da jurisprudência do Supremo, dizendo que enquanto ela estiver fundada na ponderação de princípios, quer dizer, na arbitrária formulação de juízos de valor, a segurança jurídica vai estar sendo despedaçada. Eu posso mostrar, veja que coisa terrível. A absoluta incerteza da ponderação entre princípios. E, portanto, proporcionalidade e razoabilidade embutidos aí. No HC 82424, do Rio Grande do Sul, era um caso de um livro antissemita. O sujeito publicou um livro antissemita, Elvanger, e aí proibiram, aí entrou liberdade de imprensa. Os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, meus amigos queridos, excepcionalmente, lá de todos os 11 juízes, eu digo, o Marco Aurélio e o Gilmar são meus amigos, queridos. Fizeram uso da regra da proporcionalidade para analisar a colisão da liberdade de expressão e dignidade do povo judeu. Os mesmos preceitos, decisões distintas. Marco Aurélio diz que a restrição à liberdade de expressão, provocada pela condenação à publicação do livro, não é uma medida necessária, adequada e razoável. Portanto, não é uma restrição possível permitida pela Constituição. E o Gilmar diz: a restrição à liberdade de expressão causada pela necessidade de se coibir a intolerância racial e de se preservar a dignidade humana é restrição adequada, necessária e proporcional. Percebem o razoável e o proporcional, determinando como eu vou decidir, não nos termos do que diz a Constituição. Eu não estou dizendo que um está certo ou outro está errado. O que eu estou dizendo é que não se decidiu ou não se votou segundo a Constituição, mas segundo determinados valores. Num livro muito recente, eu estou terminando, Habermas, muito interessante o livro, que saiu no fim do ano passado, na Alemanha, e já está traduzido. Ele diz que
fazendo observações sobre a dignidade da pessoa humana, ele diz que a dignidade da pessoa humana é, na verdade, uma ponte entre a moral e o direito. Sempre é tudo. Sempre é tudo. Como já são questões julgadas, eu posso falar aborto. Olha, eu acho que a dignidade da pessoa humana justifica plenamente que se faça o aborto, fazer a mulher sofrer. Ah, não, mas não justifica. Porque o embrião, ele pode receber doação, tem legitimidade testamentária. A dignidade percebe que sempre é justificar qualquer coisa. Eu não estou dizendo como eu penso, eu estou dizendo que pode ser para lá ou para cá. A presunção da inocência e da culpabilidade é a mesma coisa. Como é que fica a dignidade? A questão da união homoafetiva, a questão do acesso, das cotas no acesso à universidade. Quer dizer, nós começamos a trabalhar com palavras. Me lembra uma canção da... que é Ornella Vanoni, que ela diz, parole, 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 que palavras, palavras, palavras. E saímos da segurança e certeza do direito positivo. Eu digo que, num voto na DPF 153, eu digo, num pequeno trecho, que eu vou me permitir ler para encerrar, que nós estamos em perigo quando alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como um seu valor. Quer dizer, valor de quem se arrogue a tanto. É que então o valor do humano assume forma na substância e medida de quem o afirme e o pretende impor na qualidade e quantidade que o mesure. Então, o valor da dignidade da pessoa humana já não será mais valor do humano, de todos quantos pertencem à humanidade, porém de quem o proclame conforme o seu critério particular. Estamos, então, em perigo, submissos à tirania dos valores. Quando um determinado valor apodera-se de uma pessoa, tende a erigir-se em tirano único do ethos humano, ao custo de outros valores, inclusive dos que não lhe sejam, do ponto de vista material, diametralmente opostos. Estamos perdidos. Por isso, eu tenho medo dos juízes, eu tenho medo dos tribunais que se excedem no exercício desse inusitado controle de razoabilidade. E a única coisa que eu posso dizer não é nem dizer algo, mas é um pedido. Se continuar assim, que Deus tenha piedade de nós. Muito obrigado. Muito bem, tivemos aí a oportunidade, essa rara felicidade de poder experimentar aí as lições do nosso professor com simpatia, com eloquência, com profundo conhecimento e principalmente com a simplicidade. Ele nos trouxe essa palestra, no meu modo de pensar, como um sinal de alerta que nos convida à reflexão. Sempre oportuna, sempre presente. Passo a palavra aos queridos participantes desse auditório e do andar, do 17º andar, depois aqueles que participam nas comarcas do interior, para que possa trocar uma ideia aqui com o nosso professor Eros Grau. Por gentileza. Diga
o nome e o posto de trabalho, por gentileza. Oi, meu nome é Eliette Gomes, eu sou da comarca de Barueri. Eu queria saber o que o senhor achou sobre o direito adquirido que foi transformado em expectativa de direito. Não foi modificado o texto, na sua opinião? Olha, para lhe responder, eu teria que ter o texto aqui. Falando sério, eu teria que ter o texto aqui. Eu acho que a sua pergunta é ótima, na medida em que ela me dá a chance de mostrar na prática como é que é. Qual é o texto que foi alterado? Vamos trabalhar em cima do texto. E eu só lhe posso, eu e qualquer outra pessoa só lhe poderá responder na medida em que tome os textos, não é verdade? Em que tome os textos e os interprete. Por isso eu não vou lhe responder, eu vou lhe sugerir que faça isso. Perfeito? Se eu quisesse agora, lhe desse uma resposta, seria um palpite. Eu teria que ter o texto, examiná-lo e ponderá-lo. Eu estaria, como eu não sou juiz, mas faz de conta que eu sou juiz, eu estaria me furtando ou escapando ao meu dever. Tá? Mas eu preciso entender mais a sua questão também. Perdão? Bom dia, doutor. Meu nome é Elaine, eu sou do 2º ofício da Fazenda Pública. O senhor falou sobre interpretação, sobre o estudo do caso concreto. Qual que é a sua opinião sobre a súmula vinculante? Porque muitos juristas acreditam que ela seja inconstitucional. Castanheira Neves, quando ele discursa sobre os assentos. O senhor acha que ele estatiza o julgamento ou ele é para julgamento em massa? Obrigada. Olha, eu acho que, se eu compreender inconstitucional, eu acho que seria complicado discutir isso, porque a súmula vinculante está prevista pela própria Constituição. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto seria, o que é a súmula vinculante? A súmula vinculante é um texto. O que a Constituição deu foi ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, competência para criar texto. Nós temos que compreender que a súmula vinculante não é uma norma, ela é um texto que deve ser interpretado. Percebem? Se aplica a ela e tudo que eu falei antes. Eu tenho um texto e que eu tenho que interpretar em cada caso. Acho que há um problema paralelo que está relacionado à autodefesa do Supremo Tribunal Federal, no sentido de querer afastar recurso e afastar processo. E isso acaba levando a uma incoerência em termos de prestação jurisdicional. A grande inconstitucionalidade não está na súmula vinculante. A grande inconstitucionalidade está no caso da repercussão geral. Por quê? Porque a lei é inconstitucional. A lei diz que quando o tribunal define um caso como de repercussão geral, os processos ficam retidos e depois subir ou não subir para apreciação é matéria que é decidida nos tribunais. Não é verdade? Isso é inconstitucional. Porque o que a Constituição diz é que o Supremo vai decidir sobre isso. Percebe? Agora, no caso da súmula, eu iria até o fim brigando nesse sentido. A súmula não é norma, a súmula é um texto. E eu tenho que interpretar, tirar de dentro da súmula a norma, considerando o meu caso.
que eventualmente poderá ou não estar coberto pela norma que eu extraí da súmula. Está claro isso, não? Doutor Eros? Oi. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou juíza de direito. Queria congratular o senhor. A minha pergunta é a seguinte, doutor Eros, pelo que eu entendi, o juiz ele não deve aplicar questões de valores sob pena de transgredir um sistema objetivo, né, puramente positivo. Tentando pensar sobre essa lógica positiva que é a do senhor, eu penso assim, como é que eu não vou dar aplicação aos valores se a própria Constituição ela tem uma carga axiológica? Negar a aplicação desses valores que estão na Constituição não é negar, de uma certa forma, a própria segurança jurídica de um sistema positivado que prevê uma carga axiológica? Obrigada. O que eu disse é que eu não posso substituir o critério da legalidade ou da constitucionalidade por um outro critério estranho àquele. Isso significa que, ou melhor, isso não significa a ausência de qualquer tipo de valoração. Até porque, quando eu opero no campo daquilo que se chama pré-compreensão, né, eu estou sujeito a uma série de determinantes que, por exemplo, fizeram com que o juiz da primeira vara desse a liminar, o da segunda vara não desse a liminar e o terceiro desse o J concluso. Só que esses três juízes, a partir das suas pré-compreensões, e é por isso que o direito não é uma ciência, eles trabalharam com aquilo que você chamou os valores que estão na Constituição. A Constituição não é avalorativa, lógico, mas ela tem determinados valores que estão lá. O que eu não posso é substituir aqueles valores pelos meus valores pessoais. E eu sei que é muito complicado isso. E a gente só pode apurar de caso a caso. Mas é perfeitamente possível apurar caso a caso. Quando o juiz tomou a decisão fundado em valores seus e não na Constituição. Quer que eu dê um exemplo? Quer que ele dê exemplo? Carlos Tormentor, eu vou pegar um copo ali que eu estou louco para tomar um golinho d'água. Isso me alcança, mãe? É complicado trabalhar, Deus Pai, complicado trabalhar com exemplos, mas esse negócio das cotas, acesso às cotas à universidade. No meu juízo, tomou-se aí de valores pessoais. Veja que coisa contraditória. Se eu amanhã ou depois conceder determinados privilégios para uma determinada categoria de pessoas, eu estou discriminando essas pessoas, sim ou não? Sim ou não? Estou lhe perguntando. Não, estou discriminando não no sentido de prejudicá-las, eu estou dizendo que elas são diferentes das outras. E no momento em que eu digo que elas são diferentes das outras, diante do direito brasileiro, por exemplo, eu posso cometer crime, até de racismo, ou não? Ora, se eu dou um tratamento distinto para o bem ou para o mal, para uma determinada categoria de pessoas, eu estou dizendo que elas não são iguais, em função de uma determinada circunstância que efetivamente não tem nada a ver, com o resultado que foi obviado na decisão judicial.
Percebe? Da mesma forma, eu diria, eu sei que são temas tão tormentosos, mas a gente precisa enfrentar. Se vocês me colocam diante dessas perguntas, eu devo respondê-las. Mas a Constituição diz, a união homoafetiva entre homem e mulher. Eu não posso mudar o que está escrito na Constituição, porque se eu mudar isso hoje, eu estou autorizando o Poder Judiciário amanhã a dizer que não tem mais habeas corpus. Eu estou autorizando o Poder Judiciário a dizer que amanhã ou depois eu posso ficar sujeito eu deixo de ter a liberdade de expressão. Percebem que as coisas começam assim, com coisas até simpáticas, como, por exemplo, atribuir cotas para acesso à universidade. Uma coisa simpática, eu não tenho absolutamente nada que ver com a opção sexual de quem quer que seja. Mas o que está escrito na Constituição é aquilo. E se eu cedo aí, eu vou ceder amanhã. Me lembro aquele famoso poema, quer dizer, hoje eles arrancam uma flor do nosso jardim e nós não dizemos nada. Amanhã eles entram pela porta e levam e nós não dizemos nada. E, no fim, nós não vamos ter como dizer alguma coisa. Percebe a minha preocupação? Então, a defesa do positivismo é nesse sentido. Eu não quero que o Poder Judiciário seja livre para decidir de acordo com os seus valores a meu favor, porque o juiz da segunda vara, se tiver essa liberdade, vai decidir contra mim, percebe? A minha preocupação? Foi claro, mano? Não parece que não foi muito, não. Eu tinha prometido para mim mesmo não entrar em assuntos complicados, mas tudo bem. Bom dia, professor. Meu nome é Eduardo, eu sou assistente jurídico aqui do tribunal. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor a respeito da questão da interpretação, quando o senhor cita o Hans Kelsen e a clássica lição sobre a moldura. Em certo momento da teoria pura do direito, Hans Kelsen diz que o intérprete pode aplicar a norma, ou seja, ele pode atribuir uma interpretação ao texto, inclusive fora da moldura. Queria saber essa hipótese, como é que ela é para o senhor? O que o senhor entende por isso? O senhor acha que isso também é uma transgressão, por exemplo, ao Estado, é uma hipótese de transgressão ao Estado de Direito? Isso é seguramente uma transgressão. Tomou-se do exemplo do Kelsen, não é? E o próprio Kelsen formulou o exemplo. O exemplo não, a imagem da moldura, em coerência com a sua exposição. Agora, nós estamos tomando aqui, eu estou tomando a imagem da moldura modificada, até digo que não é moldura da norma, é moldura do texto e da realidade. Para mim, a decisão tomada pelo juiz fora da moldura é nitidamente uma transgressão. Eu não estou dizendo com isso que a transgressão não seja nunca necessária. Ela é necessária, algumas vezes, no caso de exceção. Por exemplo, há um julgado do Supremo Tribunal Federal que é exemplar, ele é sempre citado. É o caso do município na Bahia, que foi criado à margem do que a Constituição permitia. Só que nesse município nasceu e morreu gente. Houve registro de nascimento e de óbito. Houve uma Câmara Municipal que legislou, afetou, e etc, etc, etc. E o que o tribunal decidiu? O tribunal decidiu que, nesse caso, nós estávamos no domínio da exceção. Não é? Aí entra aquela história do Carl Schmitt, do Agamben, bababá. Quer dizer, a transgressão, às vezes, é necessária para que se dê vida ao ordenamento. Mas ela não pode ser a regra. Como tem ocorrido. Pergunta para Chuchu, hein? Que coisa.
como vem ocorrendo. Oi, bom dia, professor Eros. Eu fui aluno do senhor em 2002. Hoje estou no Tribunal de Justiça, sou juiz auxiliar da capital e na 11ª Vara da Fazenda, auxiliando. Também prossigo os meus estudos de direito. Essa questão da proporcionalidade é bastante interessante. Eu, nas minhas pesquisas, acabei vendo que na Declaração de Direitos do Homem, de 1789, tem uma disposição interessante que fala que a lei não poderia criar gravame que não fosse necessário para o seu fim, mais ou menos assim. E com base nisso, e em decorrência da proliferação legislativa que a gente tem atualmente, algumas questões que são postas é a existência de leis que criem um gravame, né, um constrangimento maior ao cidadão do que seria necessário para preservar o fim que, em tese, teria suscitado a sua criação. Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso. Eu vou dar um exemplo que não está tão cotidiano e ainda não vi nenhum caso a respeito. Agora tem uma lei municipal que fala que quem quer frequentar a academia tem que apresentar exame médico a cada 6 meses. Quer dizer, nem o seu médico que você costuma ir fala que você tem que voltar a cada 6 meses. Tem uma lei municipal que fala, o seu exame médico tem que ser renovado nesse prazo. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que é extremamente oportuna a observação. Eu acho que isso eu questionaria judicialmente essa lei. Vamos partir dessa lei, porque eu acho que aí pode trabalhar bem aí. Eu questionaria, mas não a partir de princípio de proporcionalidade ou de razoabilidade. Eu questionaria isso, eu tentaria encontrar um fundamento, outro para questionar. Se me permitir uma expansão, eu acho que eu acabo sendo prejudicado muito por isso, pela seguinte razão. Um dos motivos de alegria para mim é que, quando ligam para minha casa, às quintas-feiras, minha mulher atende o telefone e diz, o Eros está, ele foi para a academia. E aí eu me sinto tão jovem, porque, na verdade, eu vou para a Academia Paulista de Letras. Mas aí chego em casa e minha mulher diz, ligaram, eu falei que você foi para a academia. Eu falei, legal, os caras acham que eu estou fazendo ginástica. Mas deixa eu fechar a brincadeira. Primeira questão, eu tentaria encontrar um argumento. Segundo, eu não quero parecer que esteja raciocinando com padrões do século passado e com conceitos. Mas eu também não acredito em separação de poder, mas tem um negócio chamado de equilíbrio de poderes. Então, eu vou ter que questionar isso, eu no Poder Judiciário, se tiver no meu âmbito. Eu vou ter que examinar caso por caso e verificar se há uma afronta a algum preceito constitucional, mas eu não posso avançar no sentido de desequilibrar. Está percebendo, doutor, o ponto que eu quero chegar? Se nós atribuirmos ao Poder Judiciário a competência para examinar a proporcionalidade, por exemplo, de medidas legais, locais, leis municipais como essa, então é mais fácil fechar a Câmara Municipal e pedir aos juízes que legislem. Percebe? A minha resposta, a ênfase na minha resposta, acho que as pautas da proporcionalidade e da razoabilidade são extremamente importantes no momento de tomar a decisão. Mas elas não podem pautar, vamos dizer assim, a produção das normas jurídicas gerais. Depois eu queria aproveitar para dizer uma coisa que sempre me preocupou muito,
Mas como eu já tenho mais de 70 anos, agora eu já tenho liberdade para dizer, é apenas uma questão que me angustia. Os direitos civis dos brasileiros são defendidos pelo Estado brasileiro, não é verdade? Os direitos civis dos canadenses são defendidos garantidos pelo Estado canadense. Os dos cidadãos do Senegal, pelo Estado senegalês, não é isso? E os direitos do homem, quem defende? Com a mesma ênfase que os Estados podem defender. Quem defende? Eles servem para quê? Era só isso que eu queria ouvir, o silêncio. Cuidado, porque justifica qualquer coisa, né? Não, haverá sempre o recurso ao Poder Judiciário. Nenhuma pode ser surpresa. O que eu acho que não, o argumento não pode ser a proporcionalidade ou a razoabilidade, porque isto é penetrar em quem sabe o que é proporcional ou razoável em termos de uma medida como essa, seguramente não é o membro do Poder Judiciário. Quem sabe dessa proporcionalidade e razoabilidade é quem foi eleito pelo chamado voto político. Nós temos que compor isso dentro do quadro do equilíbrio dos poderes. Veja, eu não estou lhe olhando como quem diz, ele quer avançar sobre isso. Mas o que acontece hoje, com a cultura que se formou, de que o Poder Judiciário pode resolver tudo, a tendência é o Poder Judiciário avançar sobre a inércia do Poder Legislativo, que é um fato. Não é? Professor, eu faço a leitura aqui de uma questão que chegou do juiz de direito da 36ª Vara Civil, o Dr. Suaray Servão de Oliveira. Ele pergunta ao senhor se o senhor acredita que o juízo de proporcionalidade é uma nova configuração da antiga equidade. Não é não. Acho que não tem absolutamente nada a ver. A equidade que justifica em determinadas situações especiais o juízo de equidade, ela, vamos dizer assim, é definida em um determinado momento, em uma determinada situação em que eu vou decidir por equidade. Mas isso sempre é autorizado e sem ser essa cláusula aberta, inteiramente aberta, que a proporcionalidade é quando ela é colocada como uma opção ou como uma alternativa da própria positividade do direito. Esse que é o problema. Doutor Eros, eu gostaria só de fazer uma pergunta, e, na verdade, reafirmar aquilo que o senhor já acabou de dizer, só para na verdade, como uma confirmação mesmo. A transgressão, então, pelo que o senhor afirmou, a transgressão ela é viável em algumas situações, sempre quando se identificar um estado de exceção, e é casuisticamente. Isso, de certo modo, justificaria, como fez o Supremo, e o voto do senhor realmente muito elucidativo, como exemplo, a transgressão da Constituição no caso de sequestro humanitário. Quer dizer, esse é um exemplo de exceção que autoriza muito pontualmente a transgressão do direito positivo. E aí, no caso do sequestro humanitário, quando o Supremo autorizou para questões de doenças graves, etc., o sequestro de rendas públicas.
se chamam, quer dizer, é um caso de exceção e que nesse ponto, o caso da Paraíba, da reclamação da Paraíba, o juiz ele estaria autorizado a transgredir a norma por uma situação de extrema excepcionalidade, e o exemplo aí da reclamação da Paraíba? É um caso de exceção e, ao mesmo tempo, um caso em que se tomou uma decisão também fundada na equidade, é meu juízo. E agora, vocês percebem que nós começamos a pisar em terreno terrivelmente minado, porque isso pode negar tudo que eu disse antes. Mas o que eu estou dizendo agora tem que ser compreendido no contexto de tudo que eu disse antes. Por isso que eu afirmei que o direito não é uma ciência, é uma prudência. O direito não é uma ciência, é uma prudência. Então é muito perigoso. É muito perigoso. Não é? O que eu não posso é usar um véu não transparente para justificar o meu subjetivismo e o meu arbítrio. O que eu afirmo é que a proporcionalidade e a razoabilidade são usados como pretexto para justificar que eu não faço aquilo que antigamente chamava de direito alternativo, lembram? Lembram disso? E que eu, por exemplo, vamos botar os pingos nos is aqui. Quer dizer, desde a minha juventude, eu nunca fui um sujeito à direita ou bem do centro. Sempre tive mais para a esquerda. Quando surgiu, e sempre participei do movimento da crítica do direito, continuo a participar até hoje. Quando surgiu aquele negócio de direito alternativo, me chamaram e eu falei, estou fora. Eu não posso entrar num negócio que vai precisamente comprometer a segurança dos mais frágeis. Escrevi isso. Está num velho livro meu que está sendo reeditado, chamado Direito Posto, Direito Pressuposto. As coisas permanecem assim. Eu tenho que tomar muito cuidado para não banalizar. Agora, em determinadas circunstâncias, a transgressão é essencial. A transgressão é essencial. Como houve no caso do município, como houve nesse caso, não é? Muito bem colocada. Agora, se fosse fácil, a gente nem estaria conversando aqui. E olha que já é tarde. Entendeu? Estou brincando. Bom, pessoal, eu vou pedir licença de todos. Eu queria que todos compreendessem, dentro do possível, a questão do horário. Eu vou finalizar com uma participação do interior, de um juiz de Tatuí, vários juízes, funcionários, enviaram perguntas, tem outros colegas que querem aqui participar, mas eu queria pedir a compreensão no sentido de haver uma limitação de horário. Finalizo, então, aqui com a pergunta do juiz Marcelo Salmaço, de Tatuí, da comarca de Tatuí. Bastante interessante. Primeiro, para prezado ministro, antes de mais nada, parabenizo pelas brilhantes palavras. Mas, considerando que o juiz, ao afastar a incidência de regra infraconstitucional sobre o fundamento de que a lei que o positiva conflita com o conteúdo normativo de um princípio, e ainda, tendo em vista que a normatividade abstrata e aberta dos princípios, sua permeabilidade, permite que valores filosóficos e sociais ingressem no ordenamento jurídico, não se pode dizer assim que o magistrado, ao afastar a regra infraconstitucional, está garantindo a primazia de princípio fundamental, imbuído de valores como aquele da dignidade da pessoa humana, e assim fazendo justiça? Não uma justiça individual e pessoal, mas uma justiça valorativa, no sentido dado por Durkheim e mesmo porque tirania maior do que aquela dos valores e do judiciário foi aquela perpetrada pelo âmbito do positivismo kelseniano, pelos governos totalitários europeus. Não, uma bela pergunta, mas
uma bela pergunta, e que, inclusive, me permite fazer uma observação sobre os tais princípios. Isso tudo começou na década dos 80. E eu acho até que fui uma das primeiras pessoas que leu o Dworkin e falou no Dworkin, não porque, por uma circunstância muito peculiar, é porque eu estava naquele momento começando, na metade dos anos 80, começando a preparar a minha tese para professor titular no Largo de São Francisco. E eu, embora sem grande paixão, eu aderi àquele entendimento do Dworkin, que hoje eu recuso. Hoje eu recuso totalmente, porque eu entendo que os princípios são regras, apenas regras com uma extensão maior. E eu nego hoje essa existência de distinção entre princípios e regras. Vejam que nós ficamos dando voltas em torno da seguinte discussão: princípio é norma, e aí nós esquecemos de ver que princípio é sim norma, mas princípio é também regra. Muito bem, então esse é o primeiro ponto. Eu acho que nós temos que fazer uma grande revisão disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a pergunta do doutor Marcelo, ela vem e diz assim, em determinado momento, por isso que eu peguei, não se pode dizer assim que o magistrado, ao afastar a regra infraconstitucional, está garantida a primazia de princípio fundamental, imbuído de valores como aquele da dignidade da pessoa humana. Ora, se a dignidade da pessoa humana tem alguma coisa a ver aqui, ela já deve estar antes na regra, porque não é possível supor uma regra jurídica que não seja fundamentada a partir da afirmação da dignidade da pessoa humana. E na medida em que eu não vejo distinção entre princípio e regra, eu não posso usar desse artifício de argumentação para trazer um valor para dentro do direito. Essa história da dignidade, veja bem, eu quero pegar o raciocínio tal como na formulação da questão do doutor Marcelo. Eu tomo um princípio, eu estou usando princípio entre aspas aqui, como o da dignidade da pessoa humana, para meter aí, para inserir por essa avenida aberta o valor que eu quiser. Percebem? É exatamente aquela história do que diz o Habermas nesse último livro que ele escreveu, A Construção da Europa, que ele diz que é uma espécie de passarela. Aliás, ele usa a expressão passarela entre a moral e o direito. Sr. Marcelo, não dá para admitir isso, porque quando você diz permite que valores filosóficos e sociais ingressem no ordenamento jurídico, não, isso está na cabeça do intérprete. Eu interpreto a partir da minha pré-compreensão. Por isso que eu vejo dessa forma, daquela outra, mas no final do processo de interpretação, estou falando em Heidegger e Gadamer, no final eu tenho que interpretar em termos de uma redução de tudo que nós dissemos, dentro da tal moldura. Se eu usar qualquer princípio, entre aspas, precisar usar, é porque eu estou querendo sair da moldura. É porque eu estou querendo sair da moldura. Agora, isso, qualquer juiz faz com um mínimo de esforço de argumentação. Apenas ele não pode
Quer dizer, não devia fazer isso. Não é para isso que nós estamos aqui. Bem, professor, finalizamos aí a participação nesse encontro do nosso projeto Aulas Magnas, Atualização Permanente. Fica aqui a lição do professor, particularmente em relação a esse embate, né, sobre o positivismo e essa tendência da filosofia do direito. Nas lições do Working Alexia, nas universidades se discute muito, né, professor, esse espaço sobre a questão da proporcionalidade, razoabilidade, trazendo para essa realidade do judiciário. O senhor vê isso como algo transgressor? Eu acho o seguinte, um de vocês podia me perguntar assim, mas o que você acha, no que você acha que vai dar isso? Eu me lembro, tem um filme da Melina Mercury, chamava-se Nunca aos Domingos, e ela era uma pessoa ingênua, uma grande figura. Ela contava histórias e dizia, e foram todos para casa. Sempre, as histórias que ela contava, sempre tinha um final. E aí foram, não, perdão, e foram todos para a praia. E foram todos para a praia. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje o Poder Judiciário está atuando com essa liberdade da proporcionalidade, dos valores, etc. Até que comprometa o mercado. O direito moderno foi constituído para permitir a afluência da circulação mercantil, da circulação capitalista mercantil. No momento em que isso for comprometido, todos os nossos juízes criadores serão todos enviados para a praia, serão todos enviados para casa. Porque não dá certo brigar com o mercado. Pelo menos por enquanto. Num dia, no futuro, vai ser diferente. Mas, por enquanto, não dá certo brigar com o mercado. Então, eu acho que essa soltura, essa criatividade do Poder Judiciário, ela vai prosseguir até o momento em que comprometa o modo de produção social. No momento que comprometer o modo de produção social, irão todos para casa, não para a praia. Muito obrigado. Temos aqui um certificado do Tribunal de Justiça para o professor e será publicada a grade a partir de agosto referente ao nosso projeto Aulas Magnas. Obrigado a todos. Obrigado, professor.